Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 780 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 7 e 8 do livro do profeta Zacarias. Nós já estudamos as 8 visões de Zacarias e vimos que ele recebeu essas visões mais ou menos na mesma época em que o profeta Ageu estava encorajando as pessoas a retomarem a obra de reconstrução do Templo de Jerusalém, depois de 17 anos em que essas obras ficaram paradas. E no capítulo 7 agora, nós vamos ver outras profecias que foram dadas posteriormente. A data de abertura do capítulo 7 aqui é no 4º ano do rei Dario. Ou seja, 2 anos depois do ministério de Ageu, que foi um ministério curto, não é? Durou apenas poucos meses, e enquanto a obra do templo estava em andamento. O templo ainda não estava concluído, faltavam cerca de 2 anos para ele ser terminado. Digamos que a obra estava mais ou menos na metade, já que foram 4 anos de obras. E é nessa ocasião que vem um grupo de pessoas de Betel, e elas perguntam aos sacerdotes que estão no templo, na casa do Senhor, e aos profetas: será que a gente tem que continuar a jejuar no 5º mês como anda fazendo por tantos anos? Que jejum é esse? No 5º mês, diz o texto de 2 Reis 25, de 8 a 15, foi a ocasião em que o templo foi destruído no ano 586. Então, como o templo tinha sido destruído no 5º mês, tinha se tornado uma tradição entre os judeus jejuar no 5º mês. Eles perguntaram a respeito desse jejum do 5º mês, especificamente por quê? Já que o templo está sendo reconstruído, a gente já pode parar de jejuar pela queda do templo. É algo que faz sentido. No entanto, Deus, que conhece o coração daqueles homens e está expondo a verdadeira intenção por trás de tudo isso. Ele diz então, por boca de Zacarias: quando vocês jejuam e planteiam no 5º e no 7º mês, nesses 70 anos, por acaso foi para mim que vocês fizeram isso? Deus fala a respeito do jejum do 5º mês, mas fala também a respeito do jejum do 7º mês. Esse foi um outro jejum também instituído nesse tempo do cativeiro para lembrar e lamentar a morte do governador Gedalias, que, conforme você pode ler em 2 Reis 25, 25, foi assassinado também no 7º mês. Gedalias era o último sobrevivente de algum tipo de governo judaico na região de Canaã. E ele foi assassinado no 7º mês. Então Deus fala: tanto o jejum do 5º mês que vocês fizeram esse tempo todo, quanto o jejum do 7º mês, na verdade vocês não estavam fazendo isso para mim, não. Isso pode ser tanto um ataque àquele tipo de religiosidade que deseja ser visto pelos homens, aquela piedade que deseja louvor humano, ou pode ser também um ataque às pessoas que, na verdade, estavam cumprindo uma religiosidade externa, mas não se voltavam para Deus de todo o coração. E aí, Zacarias lembra o povo de que os profetas que o haviam precedido tinham falado as mesmas coisas. E é fato. Se você se lembra bem, a mensagem de Isaías é bastante tocante nesse sentido. Quem vos requereu somente pisardes nos meus átrios? Vocês oprimem o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, e depois vêm aqui e se colocam diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome? Eu não posso tolerar, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus também falou por boca de Isaías, lá no capítulo 58, nos versos 1 a 9, a respeito do jejum que realmente lhe interessava. E é isso que ele está dizendo aqui. Vocês precisam parar de oprimir os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. Então, a sequência do capítulo 7 deixa isso bem claro e pinta para nós um retrato do que estava acontecendo ainda, mesmo depois do retorno do cativeiro. Ainda havia muito jejum, ainda havia muita formalidade, mas a justiça social, que foi um dos pecados muito sérios pelos quais o povo foi exilado, ainda não estava sendo promovida adequadamente. Então, Deus explica aqui na segunda parte do capítulo 7 que foi justamente por isso que ele mandou os pais daquela geração para o cativeiro, e portanto eles deviam ficar atentos. A sequência do capítulo 8 nos parece ter sido proclamada por Zacarias na mesma ocasião. Isso porque lá no finalzinho do capítulo, como nós vamos ver, novamente os jejuns estão em perspectiva.
E, como é muito comum acontecer, Deus, ao mesmo tempo em que anuncia o juízo, faz também promessas de restauração. E Deus, que anunciou que já havia julgado os pais daquela geração que questionavam os sacerdotes em Jerusalém sobre o jejum, agora ele anuncia que vai trazer restauração em tempos futuros. E a linguagem é muito bonita. As praças de Jerusalém vão se encher de meninos e meninas. Os idosos vão caminhar ali com seus arrimos, porque vão morrer de velhos, não terão problemas ou dificuldades para enfrentar. E então, já que era assim, o verso 9 fala para as pessoas fortalecerem as suas mãos e trabalharem mesmo na reconstrução da casa de Deus, tá certo? Porque antes Deus havia pesado a mão sobre eles, mas agora ele já está favorecendo o povo. E isso nos faz lembrar bastante daquilo que Ageu disse lá no seu capítulo de número 2, não é? Você que está lendo Zacarias conosco deve ter lido já aquele capítulo. E assim, Deus está falando que vai reverter a maldição, verso 13, e vai transformar o povo de Judá, os judeus, numa bênção para as demais nações. Ou seja, vocês precisavam entender, quando vocês jejuaram só formalmente, não era isso que eu queria. Eu queria justiça social. Eu queria que vocês jejuassem de verdade, me buscassem para servir-me de verdade como nação. Vocês não fizeram isso do jeito, não estão fazendo isso, do jeito que os seus pais não fizeram, e foi por isso que eu os trouxe para o cativeiro. Só que saibam, minha intenção final não é a disciplina, é a restauração. E eu vou fazer uma grande obra. Portanto, se coloquem a trabalhar na reconstrução do templo e, diz o verso 16, aqui estão as coisas que vocês devem fazer. Falem a verdade, cada um com seu próximo, executem o juízo, segundo a verdade, em favor da paz, ninguém pense mal do outro no seu coração, não ame o juramento falso, porque eu aborreço essas coisas. Deus então está dizendo, quero menos formalidade e mais essência. Que adianta tanto jejum assim, sendo que vocês não estão vivendo ainda como a aliança de fato requer. Então o verso 19 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, esse jejum ainda não tinha aparecido, só tinha aparecido do 5º e o do 7º. O do 4º mês pranteava a queda dos muros de Jerusalém, como você pode ver lá em 2 Reis 25, 3 e 4. Ou seja, os muros caíram no 4º mês, o templo caiu no 5º mês, Gedalias foi assassinado no 7º mês. E é dito ainda que havia um jejum no 10º mês aqui no verso 19. E esse jejum do 10º mês era o jejum que lembrava quando foi que Nabucodonosor começou o sítio de Jerusalém, conforme você pode ver em 2 Reis 25:1 ou em Jeremias 39, 1 a 10. Então Deus está falando, esse jejum do 4º, do 5º, do 7º, do 10º mês, isso tudo vai passar. Vai chegar a hora que vocês vão parar de lamentar e vão se regozijar nas festividades e vão amar a verdade e a paz e virão povos de muitas cidades até Jerusalém para ver a bênção que eu derramarei sobre vocês. Então, temos aqui palavras de grande conforto e de grande estímulo. A suma desses 2 capítulos, então, chegam pessoas vindas de Betel em Jerusalém. Já que o templo está sendo reconstruído, eles perguntam, continuamos a jejuar para lembrar a queda do templo? E Deus então fala, vocês inventaram um monte de jejuns, mas não jejuaram de verdade. Eu quero que vocês promovam a justiça social, que vocês vivam para mim, e não façam coisas para lembrar a história de vocês. Façam as coisas voltadas para a minha glória, obedeçam as minhas leis. Foi justamente porque os pais de vocês não fizeram isso que eles pereceram. E eu tive que pesar a mão sobre eles. Mas agora estou promovendo restauração. Vou transformar Jerusalém de novo num lugar maravilhoso, que nem se poderá entender completamente a glória desta nova cidade. E então, já que é assim, vocês que estão trabalhando no templo, continuem a trabalhar. Façam aquilo que tem que ser feito. E saibam, eu que fiz de vocês maldição, vou fazer de vocês uma bênção no meio de toda a terra. Mas, para que isso aconteça, as coisas que vocês têm que fazer, falar a verdade, cada um com o seu próximo, viver a aliança e viver para a minha glória. Quando for assim, esses jejuns todos que vocês fizeram serão só história do passado. Vocês agora festejarão para sempre e todos os povos virão até vocês dizendo, eu quero um pouco desta bênção para mim também. São promessas muito bonitas que a gente vê aqui nos capítulos 7 e 8 de Zacarias. Creio que a compreensão disso
mais tranquila, só as explicações aqui a respeito desses vários jejuns é que eram um pouco mais complicadas. Mas a essência da mensagem já tem sido estudada por nós nos demais profetas, quando falamos de juízo, de restauração, da religiosidade formal, da essência da verdadeira religião e de outros assuntos que aqui tratamos. Então, cremos que isso deve bastar para a sua compreensão destes capítulos. Tenha você uma boa leitura, um bom estudo. A gente se encontra aqui amanhã para prosseguir, se Deus nos permitir. Até lá!